A paz do Senhor, esse é o nosso podcast Mesa, Conselho e Café. Aqui você tem um espaço de escuta, você vai ver boas conversas, falando de fé e sempre com um bom cafezinho. E hoje eu estou recebendo aqui duas pessoas muito especiais para mim, que são a minha base na fé, minha base nos meus valores, que são meu pai, o pastor Jairo, que está ali, e minha mãe, pastora Kátia. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, tudo bem? Estão felizes por estar aqui? Vocês têm que falar no microfone, você sabe, né? Sabemos feliz, a emoção. Estou emocionada. Ah, que bom, mãe. É um prazer muito enorme estar aqui esta manhã. Tá bom, mas não pode só chorar, não. Tá bom? Tá bom. Meus pais são pastores ali na Igreja Projeto Além do Nosso Olhar. São nascidos ali na onde nós moramos, no Morro do Sapo. E eu quero começar contando um pouco a história de vocês, tá? Vou começar pela minha mãe. Mãe, me fala um pouco da sua infância. Você é uma pessoa que nasceu e foi criada nos berços do Senhor, na casa do Senhor. Me fala um pouco sobre isso. Quando eu nasci, meus pais eram novo convertidos da Assembleia de Deus. Já nasci num berço evangélico. Minha mãe passou mal numa consagração e foi ao hospital. E ali eu nasci. Cresci nesse berço evangélico. Eu me lembro, desde os meus 6 anos, eu participando do departamento infantil, das minhas líderes. E eu cresci, fazendo a obra do Senhor na infância, na adolescência, na minha juventude e continuo até hoje. Mas quando que a senhora começou, com 9 anos, a senhora me conta que começou mais ativamente a assumir não só o papel de uma criança liderada, mas também de uma líder, também de ajudar outras crianças a lerem. Fala um pouco sobre isso. Aos 9 anos de idade, eu fui convidada pela minha líder, Eunice Maria da Graça, para ajudar ela no departamento infantil como regente. E ali eu regi os louvores, acompanhado por elas, claro. E também, aos 12 anos, eu fui convocada também pelo superintendente da escola dominical para estar auxiliando na classe das crianças junto ao professor. Então, eu já dava aula na classe infantil da EBD. E a sua mãe, minha avó querida, que ainda é viva, Maria de Deus, como é que foi para a senhora? Porque minha avó é uma nordestina, imigrante nordestina, veio de Natal para cá, né? E fala pra gente como é que é essa experiência. Minha avó era analfabeta. E como é que foi para você essa experiência de lidar com uma mãe que era analfabeta, nessa idade, a relação com a leitura bíblica? Fala um pouco para mim sobre isso. Minha mãe é analfabeta, está com 92 anos. Ela sempre incentivou as filhas a estudar. Ela ia na escola com a gente. Eu me emociono de ver a minha mãe, sabe? Ela nunca conseguiu, a gente tentamos, mas ela não conseguiu. Ela reconhece as letras, mas ela não consegue ler. Ela apenas assina o nome dela. E ela sempre incentivou a educação, a igreja. Nós fazíamos culto doméstico. Meu pai tinha apenas a 2ª série do ensino fundamental e ele também participava. Eu me lembro dele ensinando os versículos bíblicos, eu me lembro dele me ensinando os louvores da harpa cristã. Eu me emociono porque se hoje eu sou o que sou, é a base da minha família, da minha mãe, uma mulher de Deus, de oração, de fé, que até eu brinco lá em casa, e vocês como neto também, seus primos também dizem, se a minha avó não entrar no céu, a gente não entra, porque minha mãe é uma mulher de muita fé, assim como meu pai também. Então, nós sempre estávamos ali dedicados à leitura da palavra, de escola bíblica, porque a escola bíblica nas igrejas é um lugar onde é base de uma educação. Então, ali, as pessoas que não têm estudo, assim, não têm leitura, elas são incluídas, então a inclusão é muito importante. E as crianças vão ali acompanhando, através de várias práticas dos professores, para que eles possam não somente aprender a ler a Bíblia, mas ter um olhar também da leitura, na sociedade. Então, para mim, isso foi muito importante. Eu tive bons professores na escola dominical, eu tive um professor chamado Luiz Carlos, que marcou
muito a minha infância, que ele era um professor que, além de nos ensinar, ele nos dava livros para ler. E a senhora sempre ajudou com isso da alfabetização também com outros alunos, para além da igreja, né? Para além da igreja, na minha casa, onde eu morava, tinha um quintal grande, uma varanda, e meu pai fazia uma mesa grande como essa e 2 bancos. E ali chegavam as crianças que vinham do Ceará, né, de outras regiões, né, mais da região norte e nordeste, e naquela época não tinha vaga para todo mundo na escola. E eu estudava numa escola particular, porque meu pai trabalhava em uma fábrica que tinha bolsa, né? Então eu trabalhava ali, eu estudava ali, e aí quando eu chegava em casa eu via que aquelas crianças não tinham essa oportunidade. Eu levava eles para minha casa com caderno e eu ensinava aquilo que eu sabia, né? Sabia pouco, mas eu transmitia aquilo que eu sabia. E sempre foi o meu sonho de trabalhar com a educação. Tá bom. Agora, pai, vamos falar do senhor um pouquinho, enquanto minha mãe bebe uma água aqui. Toma aqui mais um pouquinho da água, para a senhora respirar um pouquinho. Pai, o senhor conheceu minha mãe ainda na infância, né? Exatamente. O que nos traz até uma memória muito assim de alegria, mas uma memória sim também de muitos problemas, muitos desafios. E a gente foi criado junto ali, pertinho mesmo. Foi criado junto. Ela criança, eu também, a mãe dela, que agora, graças a Deus, eu tomei posse, é minha sogra, né? Nós fomos criados ali junto, ali, ainda criança. E a mãe dela frequentava a igreja que o meu pai fundou e minha mãe, irmã Zezé, fundou. E eu não tinha noção que um dia eu estaria casado com essa princesa. Então, é algo que é fácil a gente contar porque é verídico, né? É vida. Mas a sua situação era um pouco mais difícil ainda do que a da minha mãe, né? O senhor fala um pouco sobre a sua infância. O senhor tinha muitos outros irmãos, né? E 11 no total, não é isso? 11 irmãos. E ali no Morro do Sapo, fala um pouco sobre as dificuldades que vocês enfrentavam e também como que o senhor vivia, as brincadeiras que o senhor fazia. Se eu for assim comparar a minha vida, a minha criação com a dela, era totalmente diferente. Era filha única. Na época, para mim, ela tinha uma vida de classe média, eu achava, né? Porque era filha única. Única em casa. A minha irmã era casada. Eu era a única em casa. Única em casa, a única filha em casa, que morava, não é isso? Mas eu tinha minhas 2 irmãs. Mas casadas. Já era casada. Então, uma filha única, não é isso? Tá bom? E a minha vida era... Eu não sei retratar, na verdade, a minha vida de infância. Eu sei o que eu vivi, retratar sim, porque, sabe, a gente fala assim que é uma vida que a gente não tem clareza da vida. A gente apenas vive. E como criança, né? 11 irmãos. O bom na época é que a porta de emprego era bastante, então meu pai ele sempre variava de emprego, mas a função dele era pintor. E com essa vida de uma família com 11 filhos, o pai, né, é o único que trabalhava, a mãe do lar, né, também analfabeta, né, filha? Também analfabeta. Meu pai também tinha um pouquinho só de conhecimento. E a minha vida, eu vivi um momento. O bom ser criança é que a gente vive um momento. Brincava de pique-esconde, né? Brincava de médio, brincava de pipa, né? Aquela infância mesmo que hoje a gente vê ainda na comunidade, mas está sumindo um pouco. Mas eu brincava muito de pipa, batinete, bola de gude, pique-esconde, pique-cola, e era uma infância... Eu queria brincar, mas não tendo uma clareza realmente da vida, não tendo uma clareza de uma
de um futuro. Vivi o momento. 11 irmãos, então eu não tinha aquele direcionamento de um futuro para construir uma vida. Eu vivi o momento. É isso. Você falou da minha avó, do meu avô pastor, e meu bisavô também foi pastor, né? O senhor chegou a conhecer meu bisavô? Conheci. E meu pai e minha mãe eram pastor. Minha mãe se diz missionária, né? Meu pai, pastor Valdir, tinha o meu avô, que era o pai da minha mãe, que era o pastor Severino, meu avô. Meu avô era muito amoroso. Meu avô, ele gostava muito de mim, meu avô Severino. Também era pastor. Então, a gente vem dessa família de um projeto de Deus para pastorear. A gente vem de uma família que era focado em viver Cristo, em servir a Cristo. E nós também, como filho, era direcionado para esse projeto, para esse propósito. E como você falou que meu avô gostava muito de você, que memória você tem dele? Meu bisavô, né? Que memória você tem dele? Por que você diz que ele gostava muito de você? Porque o meu avô, ele me chamava muito para estar perto dele. Meu avô, ele fazia, se ele fosse fazer alguma coisa para comer, ele me chamava para eu também comer alguma coisa. E ele me dava muito conselho, meu avô me dava muito conselho. E o jeito que ele claro que ele gostava de todos os netos, mas ele me tratava assim, até porque eu era muito voltado ao meu avô, né, Severino. E ele mostrava um carinho muito grande porque eu me chegava muito a ele, né? Eu me apoiava muito nele. Então, era um relacionamento que eu gostava de... Às vezes, na época, quando era difícil, né? A gente não tinha televisão em casa, por causa de uma cultura, por causa de uma doutrina evangélica, a gente não tinha televisão em casa. Mas ele tinha uma televisãozinha preta e branca e ele me chamava para ir assistir desenho, né? Na época era muito aquele desenho, He-Man, Pantera Cor-de-Rosa, Papalé. Né? Aí ele me chamava para ir para lá, mas eu não tinha noção. Então, meu avô, a gente tinha um contato assim muito bom. Você também conheceu meu bisavô, e eu queria falar um pouco disso que você falou. Como é que é isso de não poder ter televisão? Como é que era isso? A igreja não permitia? Como é que era essa época, assim? Quer falar, meu amor? A igreja, tudo era pecado, né? Às vezes até algumas brincadeiras eles consideravam pecado, né? Soltar pipa, estava dando banana para Deus, ver televisão. Não tinha essa noção que a televisão tinha, né, os canais para mudar e essas coisas. A igreja já dizia que era do demônio. E aí as crianças às vezes era proibida de ver, né, um desenho. Mas o que era pecado na época? Muita coisa. Não podia usar saia jeans, né, chinela havaiana, várias coisas. Não podia parar a ponta do cabelo. Então, podia ir ao cinema? Hoje mudou. Não, cinema nem pensar. Podia ir à praia? Podia ir à praia. E sempre quem ia, né, tinha uma rigidez maior. Então, a igreja na época era muito rígida. Muito rígida. Hoje mudou muito isso. Mudou bastante. E até porque a gente pode perceber, né, que a gente curte as coisas que Deus fez, né? Ir numa praia, né, com decência, né? Na verdade, não é pecado. Assistir a televisão é só a gente assistir aquilo que a gente entende que vai edificar e não trazer, né, coisas que não edificam. Então, hoje, a maioria das pessoas já tem esse entendimento. Mas, naquela época, não podia usar brinco, não podia usar colar. Hoje ainda tem algumas igrejas que não pode, né? E a senhora aceitava tudo isso, de boa? Assim, porque, assim, eu penso assim, nós temos a doutrina bíblica e nós temos um regimento da igreja que a gente serve. Se a gente está ali, então, o pecado que o pessoal fala no mundo que é pecado, né, é a desobediência. Então, se a gente está num lugar e a gente tem um compromisso ali, então a gente vai obedecer às regras daquele lugar.
Não que levaria pelo pecado. Igual quando a gente está numa firma. Uma firma tem regras, então a gente precisava obedecer. Mas a senhora assim, eu não tenho nunca essa questionou, dificuldade. por exemplo, a senhora me conta histórias de que a senhora questionava, por exemplo, a senhora usava sandália. Eu questionava coisas que eu via que na doutrina que era colocada não estava de acordo com a Bíblia, né? No caso da sandália, uma vez teve um culto de doutrina, né? E foi colocado que os membros da igreja não poderiam usar sandália, só sapato. E aí eu questionei, né? Eu questionei o dirigente, porque eu estava de sandália. Na época, meu pai teve uma fase de desemprego e a sandália era mais barata do que o sapato. E aí meu pai comprou uma sandália fechadinha, eu fui e ele questionou porque eu estava de sandália, que eu estava em pecado. Aí eu falei para ele que eu não estava em pecado, porque se eu estava em pecado, Jesus também estava, porque ele usava alparca e que era para ele pegar o dicionário Aurélio e olhar que alparca era a mesma coisa que sandália. Então, por isso que eu digo que a escola bíblica dominical, em algumas circunstâncias, me deram algumas bases para mim fazer alguns questionamentos que não concordava, que não era a doutrina da Bíblia, era a doutrina do homem, colocando ali no caso, né? Não era algo que não poderia ser usado. Muito bom. Pai, fala rapidinho da minha avó. Minha avó, que é uma missionária muito conhecida na época, muitas pessoas vinham na oração dela, e minha avó era analfabeta e aprendeu a ler, lendo a Bíblia e escrevendo os seus louvores. Fala um pouco da minha avó nesse sentido. Como é que era na época, assim, em Missionária Zezé? A missionária Zezé, a minha mãe, ela era céu. Céu por quê? Porque a minha mãe era muito focada nas coisas de Deus. Ela não tinha essa visão que nós falamos das coisas materiais, das conquistas materiais. O negócio dela era oração, louvor, que ela recebia essas letras de louvores, que a gente ficava até assim maravilhado, porque não tinha estudo, não sabia ler. Mas vinha a letra e já vinha com a música. E ela começava, a gente estava dentro de casa assim, daqui a pouco ela, escreve aí para mim, filho. E começava a cantar e a gente tinha que acompanhar ela. E de repente ela estava assim, vinha, ela começava a cantar os louvores que vinha, e a gente, do nosso jeito também, escrevia, né, os louvores quando tinha alguma outra pessoa perto. Quem tivesse perto, ela pedia para escrever. A minha esposa mesmo já escreveu alguns louvores dela, e ela tem mais de 100 louvores, né? Então, minha mãe, ela não tinha essa visão assim de conquistas materiais. Ela tinha uma visão de um relacionamento com Deus, com Cristo. Era totalmente mesmo voltado para o relacionamento com Cristo. É interessante isso, né? Como ela conseguia viver dessa forma. Isso a gente aprende hoje, né? Muita gente está aí por aí revelando, fazendo revelação, né? Mas puro interesse, né? Eu costumo olhar a Bíblia e ver que eu vejo muito Balaão, né? Balaão é chamado no Novo Testamento de falso profeta. E é engraçado porque no Velho Testamento não diz que Balaão errava a profecia. Pelo contrário, mostra Balaão com relacionamento com Deus, acertando a profecia e ouvindo o que Deus falava. A grande questão de Balaão não era que ele não ouvia ou que ele não sabia o que ele estava revelando em relacionamento com Deus. A grande questão de Balaão era que ele vendia aquilo que ele aprendia como revelação, aquilo que ele recebia como revelação, ele vendia, né? E parece muito os profetas de hoje. Minha avó tinha isso. Ela, ao mesmo tempo que tinha um dom de revelação, ela não vendia aquilo. Ela não tinha um interesse material com aquilo. O interesse dela era ter um relacionamento com Deus. Então, muita gente passou por aí, foi abençoada e muitas vezes nem voltava, né? Exatamente. E era um período onde a gente agora até sente essa opressão. Era um período que os territórios não tinham tanto domínio, não tinha tanta violência,
até mesmo armada. As pessoas circulavam livremente nas comunidades, nos territórios. E eu me lembro que na época da minha mãe, subia lá no Morro do Sapo, mas muito carro. Era de Copacabana, era de vários lugares, vinha de Magé, vários, isso, até de outros estados. Mas vinha muito carro mesmo. Era direto, era isso aí, começava já de manhã e não parava. A pessoa chegava lá e tomava... Mesmo a gente pobre, com 11 irmãos, não sei de onde Deus provia, que as pessoas chegavam lá, tinha pão, tinha café, outros já ficavam no almoço, mas isso era o dia todo. Era muita gente. Então, por quê? Porque o acesso nas comunidades, nos territórios, não tinha tanta opressão. Então, as pessoas circulavam mesmo. E era muita gente. E a minha mãe, se ela fosse uma pessoa voltada para o material, dentro dos dons e dentro da forma que Deus usava ela, eu poderia dizer que minha mãe teria deixado os seus filhos ricos. Teria deixado os seus filhos bem. Mas não, pessoas entravam lá de chinelo, pessoas iam para lá passando fome, e a minha mãe tirava do alimento dela, que meu pai lutava para trazer para dentro de casa, para poder ajudar outras pessoas. Pessoas iam para lá, minha mãe já... Isso aí foi algo que foi entrando no meu coração, mesmo eu sem ter uma noção, mas é coisa que era vivência. As pessoas entravam lá, né, meu amor? Entrava lá e às vezes saía com sacolinha, aquelas sacolinhas de mercado de compra, que minha mãe pegava e tirava. A gente tinha uma campanha nas igrejas que hoje não sei, que é a chamada campanha do quilo. Então a gente tinha lá na igreja, e a minha esposa já participava, que era de lá e tal, a chamada campanha do quilo, e as pessoas traziam também alguns e arrecadava e ajudava os vizinhos. A minha mãe era totalmente voltado para a obra de Deus, e ela não tinha esse negócio de reserva. O que era dela era do próximo. Às vezes nós mesmos, mãe, a senhora deu o arroz, mãe, a gente vai comer o que à noite, mãe? E 11 crianças, Deus proverá, meu filho. E verdadeiramente acontecia, entendeu? É algo que me marcou, e é algo que até hoje eu me sinto bem em viver dessa forma, não sendo dominado pelo desejo, o desejo incontrolável, a ansiedade de conquistas materiais, entendeu? Porque eu vejo que quando você tem uma aliança, um propósito com Cristo, isso a Bíblia mostra, Deus proverá, buscar em primeiro o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas ele vai acrescentar, mas as pessoas, muitos perderam essa visão, que a provisão, o socorro, o presente, o futuro, vem de Deus. Está tudo já projetado. Amém, pai. Eu vou passar mais para frente, quero falar do período... Minha mãe sempre foi da igreja e o senhor se desviou. Eu queria que o senhor falasse desses 2 períodos, né? Mas antes, só lembrar 3 musiquinhas da minha avó que eu gosto. Uma é: não há vitória sem luta, não há irmão. Para receber a vitória, passamos em tribulação. Tem vitória, irmão, tem vitória, irmão. O Senhor Jesus já ouviu sua oração. Quer vitória, irmão, quer vitória, irmão. O Senhor Jesus já ouviu sua oração. O crente que luta, ele é vencedor. O Senhor te responde com todo amor. Tu gosta daquela também? Vou atravessar o mar vermelho marchando. Vou atravessar o mar vermelho marchando. O mar se abriu e o povo passou. Do outro lado Miriam cantou. Do outro lado Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Muito bom. Pai, fala pra gente, mas apesar de tudo isso, na sua juventude, o senhor se desviou. O senhor se desviou primeiro ali, mais jovem, antes de casar com a minha mãe. Eu queria que você falasse desse primeiro momento e aí falasse desse período que o senhor voltou para a igreja
e casou com a minha mãe, e logo mais na frente o senhor se desviou novamente, né? Fala um pouco disso. Primeiramente, eu não coloco como desviar, não, filho, na minha infância e adolescência. Eu me coloco como não ter ainda a revelação, o entendimento, o conhecimento do que era viver Cristo. Eu ia assim na igreja, era conduzido pela minha mãe, nas igrejas, nas consagrações, aonde ela ia, ela levava os seus filhos. Botavam parecia até aquele, como é que dá o nome de canguru, né? Que pega os filhos e coloca. Ela colocava um nas costas, colocava, e levava os filhos para a igreja. Então eu fui criado assim, indo para a igreja. Já não tinha, como a minha esposa, eu já não tinha tanta visão e conhecimento. Eu não ligava para. A verdade é essa, como criança e adolescente, eu não ligava para estudar a Bíblia, Não, eu ia para a igreja. Eu participava dos departamentos, mas eu não tinha assim aquela visão, aquele anseio, aquela vontade de ser, que eu não tinha essa noção. A verdade, eu não tinha essa noção. Então, eu não tinha tanto compromisso com a igreja como a minha esposa teve na minha fase de criança e de adolescente, né? Aí, ainda adolescente, eu tive que trabalhar de carteira assinada. Eu tenho carteira assinada ainda antes de ir para o quartel, servir o quartel, eu já trabalhava de carteira assinada, né? De auxiliar de mecânico. Eu tenho carteira assinada de menor. E é uma vida que não dá para explicar assim, porque as coisas é revelada depois, né? Muitas das vezes a gente vai construindo, ou vai vivendo, ou vai sobrevivendo, sem você ter uma noção do que realmente você quer ou vai acontecer. Mas conta para as pessoas o que aconteceu. O senhor se desviou, o senhor foi para o baile, o senhor foi... Então, o senhor curtia baile, o senhor se envolveu com coisas erradas. Como foi esse processo? Exatamente, porque o território, ou o bairro, muitas das vezes nos atrai para algumas coisas boas ou ruins, né? E eu comecei a frequentar baile, eu e o meu outro irmão mais novo do que eu, 1 ano. A gente tem com 11 irmãos, imagine. Meu tio Jardane. Um atrás do outro. Meu tio Jardane é mais novo do que eu. 1 ano. Hoje, só para falar, Deus cumpriu a promessa na vida da minha avó e hoje todos eles são pastores, né? Todos eles estão são pastores, né? Todos eles estão na casa do Senhor. Todos eles na igreja. E aí eu comecei na comunidade, porque era diferente também, né? É diferente de hoje. Naquela época, a violência não era tão agressiva, a opressão de território, como eu nasci, fui criado no Morro do Sapo, andava ali Mangueirinha, Corte 8, Centenário, Bilac e Aguaxa, aquela área toda ali, Leal, ali era tudo ainda, não tinha asfalto, não tinha nada, a gente ia ali pescar rã, aquele negócio todo de criança. Então, aí eu comecei também a ir para frequentar baile, ainda era de menor. Uma certa vez, naquela época ainda tinha um pouco da ditadura, né? Ainda tinha um pouco, não podia andar sem carteira assinada, não podia de menor estar na rua até certa hora. Para tu ter ideia, na época, eu sou novo, né? Não estou dizendo que eu sou velho, mas naquela época tinha uma diferença de baile. Os bailes que eram nos clubes, tinha o matinê, que é um baile que poderia ir adolescente, poderia ir, e tinha um baile que era o da noite, que era o baile de adultos, né? Tinha um baile que era o baile que era de adulto. Então, os territórios, eles circulavam muito, porque não tinha essa opressão, essa violência, essa proibição de domínio de território. Então, eu comecei a ir para baile, né? E a minha mãe até cobrava a gente, mas a gente tinha também a noção de que a gente era crente,
mas adolescente ainda, mas tinha noção que eu era crente, mas eu ia pro baile, entendeu? Eu ia pro baile assim mesmo. E eu e meu irmão, o mais novo do que eu, e a gente tinha até aquele negócio tinha aquele negócio de gangue de um território, de um baile, Brigavam no baile? Brigava, porque tinha aquele negócio de domínio, né? Não, como é que eu vou falar? De gangue, não vou falar nem porque de grupos. Então a gente tinha nosso. Até hoje eu tenho uns amigos da antiga que eu vejo lá, que ia pro baile com a gente. Uma certa vez, eu de menor, eu estava até me preparando para ir pro baile, a gente parou em um bar, né? E a gente foi jogar sinuca, né? Num bar, uma certa vez na época. E eu era ainda de menor ainda. Fui jogar sinuca. E quando eu estava jogando sinuca, eu falei, vocês ficam atentos aí, ver se aparece alguma coisa. Aí vocês avisam. Mas aí, a gente jogando sinuca, o pessoal lá se distraiu. A gente estava até, na época, com a cerveja lá para ir pro baile. Aí, daqui a pouco, encosta um jipe, né? O jipe era daquela época, era jipe, né? Encosta um jipe, aí encosta todo mundo aí e tal, aí lá embaixo. Aí, quem é de menor aí? Não, que é tudo de maior, moço. Todo mundo de maior. Documento. Aí, mostrando documento. E o seu? Esqueci lá em casa, né? Que era lá no morro na época. Esqueci lá em casa. Aí falou, é mesmo? Aí eu falei, esqueci lá em casa. Mas eu pensei que eles iam deixar passar. Então, vamos lá. Falei, caramba, e lá onde? Vamos lá pegar o documento. Falei, é mesmo? Eu moro lá em cima, ó. Falei, não tem problema não. Aí botou no jipe, eu fui lá pegar documento que não tinha, né? Que era de menor. Tinha documento de maior. Falei, ô pai, esse homem tá aí e tá querendo meu documento aí, que eu falei que era de maior. Meu pai me deu logo um pescoção, né? Aí foi lá e falou para eles, não é de maior não, é de menor. Pode levar. Pode levar. Aí falou, nós poderemos levar, mas não vamos levar ele não. Da próxima vez que ele estiver lá fazendo coisa, nós vamos levar ele e tal. Mas o senhor se envolveu com coisa errada? Quem não acaba fazendo alguma coisa errada na vida? Não, tem muita gente que não se envolveu com coisa errada. O senhor se envolveu. Porque... Era mais briga de baile. Porque, E aí, eu pergunto isso, que isso te levou a sair do morro. Era assim, porque assim... porque o que acontece? Ali, né, tinha aquele negócio de domínio de território, né? Esse daqui era meu. Na época era diferente, porque as pessoas tinham um domínio de território, mas não era um domínio de território com uma violência que a gente vê hoje, né? Então, na época, a gente começou, os cria, que a gente até os pessoal chama, né? Os cria, né? Ia tomando alguma direção de domínio de território, né? Não era demonstrado tanto como é hoje, né? Porque hoje é bem aberto, né? Os domínios de território de uma maneira muito, muito violenta. Na época era um domínio de território, mas tinha também uma preocupação com as famílias. É um domínio de território, mas eles não permitiam a criança ficar perto, eles não ostentavam mostrando arma, eles não permitiam pessoas usar droga, comprava, ia para casa, tinha que ir. Então era um domínio de território que eles tinham uma preocupação também com as famílias, em cuidar das famílias do território mesmo. Não aceitava ninguém fazer nada de errado. E dentro disso aí, né, eu acabei sendo levado também a participar, não integralmente, mas de vez em quando eu chegava ali e tal, deixa comigo. E eu também queria me aparecer um pouquinho, né? Deixa comigo. E nesse deixa comigo, né, houve um domínio de outro território, e na época, muitos anos atrás, aí eu tive que sair de lá, né, por causa dessa violência, e fui para São Paulo, dormi na rodoviária, né,
Uma família lá não me aceitou em São Paulo porque eu era negro. Quando ficou sabendo quem era, aí eu dormi na rodoviária de lá. Depois eu fui para Minas Gerais, né? Aí fui para Minas Gerais, porque ele é um ano e pouco lá em Minas Gerais. Foi depois daí que eu retornando para o Rio, aí um outro processo que aí começou na minha vida. Foi quando eu servi o quartel, aí comecei... Aceitou Jesus mais firmemente. Mas aceitar Jesus ainda era depois, ainda não tinha coisa não. Ainda aprontava ainda, mesmo no quartel ainda dava para baixo. Mas quando o senhor voltou para o território, o senhor saiu porque saiu ameaçado. Voltou, e aí, como é que foi isso? Eu saí, aí eu estava até querendo começando até a escrever um livro, a história de um cidadão no Sapo. E aí eu voltei, aí fui pro quartel, né? Aí fui pro quartel, ainda não tinha compromisso ainda, ainda aprontava ainda. Mas aí as coisas foi interessante, né? Que quando Deus ele tem um propósito, a gente pode até tomar nossas decisões, fazer nossas escolhas, mas ele sempre está mostrando uma direção, ele sempre está, sabe? E na época é interessante que eu mesmo indo para baile, esse negócio, para pagode, na época eu tinha até um grupo de pagode também, eu e meu irmão, lá de Niterói, a gente tinha um grupo de pagode que a gente tocava em festinha de criança, aniversário, né? A gente, casamento, os noivos até se separavam, porque a música era ruim, o casamento até acabava. Mas aí, interessante que mesmo eu nessa caminhada, eu falava de Jesus, mesmo no baile eu falava de Jesus para as pessoas, porque eu não tinha aquele negócio de violência, entendeu? Eu fui criado de uma forma que mesmo no baile eu falava, não pode brigar não. Mas eu tô perguntando isso do seu retorno porque foi aí que você casa com a minha mãe, que é disso que eu quero falar. O senhor casou com a minha mãe nesse processo que o senhor volta e o senhor volta mudado. Ou pelo menos o senhor fingiu que estava mudado para casar com a minha mãe. Não, tive que mudar. Porque para voltar para o território, ainda tinha domínio ainda naquela época, eu tinha que mudar. Então, aí o que acontece? Aí, entrando nessa área aí, direto, eu comecei ou passava assim perto de igreja, aí alguma coisa me chamava atenção e eu olhava assim a igreja, assim, o templo assim, falava, passava aí aquilo ali ficava, e eu passava, ouvia culto e aquilo ali começou. Aí foi aí que eu resolvi voltar para a igreja, né? Foi aí que eu resolvi voltar para a igreja. E eu tinha feito uma promessa à sua mãe, mesmo perturbado, indo para baile, aprontando, e ela orando, né? Amarrada em mim, apaixonada, me via, ficava doida. Aí eu falei para ela, eu posso ir para baile, eu posso ir para baile, eu posso aprontar, mas eu vou casar com você. Eu falei para ela, eu vou casar com você. É com você que eu vou casar. E ela logo sorriu, ficou toda alegre, né? É que eu já ouvi essa história 380 vezes, entendeu? Aí eu tinha falado para ela que ia casar com ela, porque ela ficava orando para Deus me trazer para ela. Trazer para você. Né ou não? E agora fala a sua versão dessa história, mãe. Que é uma versão muito mais verdadeira e realista do que a do meu pai, com certeza. Não, mas é verdadeiro que eu tô falando. Ele na adolescência... Ele se acha a última bolacha do pacote, né? Esse se envolver era assim, porque a maioria dos adolescentes, né, alguns também filhos de irmãos que estavam ali na igreja, começaram, né, a se afastar, a ir pro baile, como ele falou. E às vezes tinha briga no baile e tal, e aí tinha esse negócio de gangue, né? Então... teve ameaças, então alguns desses jovens, não só ele, outros jovens, né, dali da comunidade, precisaram sair para não perder sua vida, né? Então, eu me lembro que eu estava indo para a escola e eu avisei ele que estava um pessoal indo para casa dele, querendo pegar ele, essas coisas assim, porque a gente foi criada ali junto. A avó dele
né? A avó dele, mãe do pai dele, foi quem cuidou da minha mãe quando ela estava de resguardo. A minha mãe sempre foi amiga da avó dele, da mãe na escola, né? Como ele fala, as dificuldades. As irmãs dele iam comigo para a escola, né? A gente tinha aquela amizade dos irmãos. Às vezes para o médico, era minha mãe que auxiliava a mãe dele. Então a gente tinha aquele negócio de passar Natal juntos. Então a gente foi criado bem próximo mesmo. Mas assim, na minha infância, eu nunca imaginei casar com ele. Né? Mas aí com uns 12 anos, na igreja, um irmão chegou e falou para minha mãe que minha mãe, na época, a minha irmã era casada, eu só tinha 12 anos, e que eu casaria cedo, né? Porque ele viu uma rosa na minha mão. E a minha mãe ficou assim, e aí eu fui com a minha sogra numa oração lá em Acari, e um irmão falou para mim, olha só, eu não sei da sua história, mas eu tô vendo você numa ponte resgatando uma pessoa, um jovem. Aí esse pastor era negro, ele falou, esse jovem é um jovem negro como eu. E ali, assim... Mas a ponte do outro lado, o que ele via? Era a ponte da felicidade. Era a ponte da felicidade, você puxava, mas do outro lado ele via... É essa história que ele via um leão? Não, era a ponte da felicidade e tal. Aí, eu resgatando esse jovem. Viu? Aí essa história é mais verdadeira. Eu era muito amiga das irmãs dele, e a gente brincava, né? Adolescente, na fase adolescente, de resgate. sempre tá naquela coisa de brincar, né? Aí tinha uma brincadeira que botava nome dos meninos e tal. E aí eu falei, não tem ninguém, bota o teu irmão. Aí ela falou, você gosta do meu irmão, né? Ela era muito amiga minha. Também já tá... Aí foi quando ele falou pra mim que a minha mãe era muito rígida, que eu tinha outro comportamento, mas que, quem sabe, um dia, né, mais tarde, ele casaria comigo. E aí ele passou por todo esse processo. Eu sempre fui na igreja, a mãe dele, com muita oração, não só por ele, mas pelo irmão dele, né, para que Deus desse livramento. A gente orava no monte, consagração. Assim, eu digo que a igreja do passado tinha sua rigidez, mas foi uma igreja de base, sabe? Onde as pessoas compartilhavam uma com a outra, sentiu o sofrimento da outra, como você falou da sua avó. Sua avó era uma mulher de Deus, uma mulher que Deus mostrava realmente as coisas a ela, e ela contava e se cumpria, né? Não é como a gente vê agora, muita gente, né, conta, faz de revelação, faz... coisa assim, para poder ter status, não. Ela era mesmo uma mulher de oração. Hoje tem muitos pastores, inclusive um pastor que foi seu pastor em infância, que passou por ela, pela oração. Muitas pessoas na juventude. Então, a gente tinha uma juventude que a gente gostava de ler a Bíblia, que a gente gostava de buscar a presença do Senhor. E hoje eu posso ver as minhas amigas da minha juventude, os meus amigos, que realmente se dedicaram a estar na casa do Senhor, com as suas famílias constituídas, sendo pastores, sendo presbíteros, mulheres de oração, sabe? Mulheres de pastores. Então, a gente tinha esse compromisso. E assim como a promessa que Deus tinha feito na vida da minha sogra, que todos os filhos dela teriam um compromisso, tinham um chamado na casa de Deus. E hoje eu tenho meus cunhados, que são pastores, presbíteros, evangelistas, tem, né, as minhas cunhadas, que são missionárias, que dirigem oração. Então, Deus cumpre com a sua promessa. Ela era uma mulher de fé, entendeu? Eu me basio muito nela e na minha mãe para poder seguir na caminhada. Sinto falta, né? Porque são nossos alicerces. Mas eu sei que o que ela plantou foi ótimo, entendeu? Na minha vida, na vida das minhas cunhadas, na vida de muitas jovens. Né? E nós estamos aí nessa lida. Então, eu acho assim que foi Deus, foi um propósito de Deus. E aí, quando eu estava para casar, surgiram algumas pessoas que diziam assim, eu vi perto de você um leão, não casa com ele, por causa da vida que ele tinha levado, né? É um leão, isso não vai dar certo. Prova, só trabalho. Você é uma menina dedicada a estudo. Leão, como é que eu lembro? Você é uma menina dedicada a estudo. Ele só não Jesus. ele gosta de baile. Mas assim, Deus tinha um propósito na nossa vida, então a gente tem que entender o propósito de Deus. Minha mãe sempre foi uma mulher muito sábia. Ela disse assim, você sabe que ele não tem a mesma direção que a sua. Mas se for propósito de Deus, vai dar certo. E minha mãe sempre apoiou, né? Ele ia para minha casa, minha mãe passava as fardas dele, né? Quando a gente estava namorando, engomava as fardas dele para ele para o quartel, porque minha mãe também tinha, né, aquele propósito de ver também uma mudança na vida dele, até porque também era filho da amiga dela, né? Tudo ali a gente criado junto. A gente sempre tem que pensar
não só nos nossos filhos, a gente tem que pensar nos filhos daqueles E também. acreditar que as E pessoas acreditar podem que mudar, né? E não era como hoje, né? Hoje eu vejo, como ele falou, quando a gente fala assim que ele se misturou com algumas coisas, é porque estava perto de um amigo que fumava alguma coisa, estava com uma arma e tal, mas não é o envolvimento que a gente vê hoje muito jovem, né? E eu procuro sempre falar, e eu falo assim para ele, você que já esteve perto, né? Senta com esses adolescentes, senta com esses jovens, fala mesmo, para eles fugir dessa vida. Porque hoje é claramente, antigamente a gente não via arma como a gente vê na comunidade, não era assim. Mas aí, para Era bem casar com a diferente. senhora, ele se afastou de tudo isso para casar. Aí com 17 anos, ele foi pedir consentimento dos meus pais, continuou na igreja ali, né? Estava no quartel. Né? Estava no quartel, No esteve no exército. quartel. A gente namoramos 1 ano e 6 meses, noivamos e casamos. Né? E depois... Namoramos o quê? 1 ano e 6 meses. Namoramos? Namoramos e... A mãe não deixava nem eu beijar, nem pegar na mão. Era só o compromisso, amor. A mãe Sério? marcava nem. Mas tá Ela certo. vai ver. Namoramos. Ela vai ver o podcast você falando dela. Mas é isso, tá certo. O senhor era Deixava bagunceiro, nem- Ele era Deixava bagunceiro, nem isso dar aí, bitoca. isso aí. tinha que estar ali rígido. Isso. Aí nós Eu casamos. doidinho pra dar uma bitoca, não deixava não. Mas sabe quantos anos de casamento meu pai e minha mãe vão fazer no dia 24 de novembro? 35 anos de casamento. São 35 anos juntos e a partir desse casamento. Então, foi um processo importante também, eu acho. A minha avó foi rígida, mas deu certo, né, mãe? E assim, teve uma irmã que falou assim, Kátia, olha só, ele é um abacaxi. E você vai ter. O abacaxi, né? Você vai descascar e botar numa bandeja. E foi isso que Descasca esse aconteceu, abacaxi, porque. hein? Né? Nós casamos, ele se afastou, ele ia para os pagodes, ia para as coisas, e eu, né, na época eu trabalhava, fiquei um pouco fria também na casa do Senhor, mas eu ainda ia. Se afastou Ele não também. ia- Você se afa- agora. Ela Ah. também alivia pro lado dela. Não. Ela se afastou, passou a usar batom vermelho. Não, bebi não. Não, o afastar, usar batom vermelho. o afastar botar os daquela época, brinquinhos. o afastar da igreja daquela época era isso, que a igreja, né, tinha suas doutrinas e eu não estava cumprindo essas doutrinas. Então eu trabalhava, eu usava batom, usava, né, brinco, essas coisas que a igreja... Short, Bermuda. Não de usar short. né? Parecia Gal Costa. E naquela Cortava o cabelo. Andava não igual a podia, Gal Costa. não podia cortar o cabelo, aí eu Cortou cortei o o cabelo cabelo, que aí nem- eu trabalhei num lugar que os outros me se chamavam de soltou. Gal Fica Costa. soltinha. Né? Mas assim, eu E nunca eu de perdi. olho, né? Você estava casado, né, amor? Então. E o E senhor eu era nunca do perdi- pagode, né? E eu nunca perdi o compromisso. Era do pagode, era do funk. Eu só não era membro, gostava mas de- Você né, só não ia na estava em igreja. comunhão. Sim. Não estava em comunhão, mas eu ia à igreja, eu visitava outras igrejas. E aí foi nesse período que eu voltei para a igreja, mas foi na igreja congregacional. E Vou depois chegar de um aí ano- que é meu nascimento. Mas o senhor se desviou de novo. O senhor tocava pagode, o senhor tocou com a Jovelina. Um dia eu descobri isso em casa, assim, né? Foi. Descobri com eles falando, você tocava. Como é que era o nome daquela mulher negra que entrava dançando no pagode? Ele falou Jovelina, eu descobri que Jovelina era Jovelina, a Pérola Negra, numa conversa em casa. É. Com quem o senhor tocou naquela época ali? Na época a gente tocava com vários, Juvelina, Fundo de quintal. Fundo de Quintal, Bezerra, da Silva. Era muito próximo o pagode na época, era muito fácil a gente se relacionar, entendeu? E a gente tinha a nossa roda nosso grupo de pagode, que era, inclusive eu tinha até umas letras de pagode que me deu uma loucura, aquele negócio de vir para a igreja, ainda tinha aquela doutrina rígida, né? E eu desfiz dessas letras que eu tinha de pagode. Então, na época, os pagodeiros, era muito próximo, se encontrava mesmo, não tinha assim esse negócio de status, de mídia, de afastamento, não. Então a gente tinha um aniversário, a gente ia na roda de pagode, ia no bar, porque era muito no bar, nos quintal, entendeu? Então na época era muito bom. O pagode era fácil fazer na época. Sentou numa mesa, em um bar, você começou, vou sentar aqui, vamos tomar uma cerveja e tocar um pagode. A gente começava a tocar ali e vai que vai, e vambora. O pagode, o couro comia. Aí a senhora volta para Jesus, que era onde a gente ia falar. A senhora volta para Jesus e é engraçado porque a sua volta para Jesus é ali no mesmo período em que eu sou... Eu volto para Jesus
na igreja congregacional. Foi uma férias que eu tirei, né, do trabalho, eu fiquei em casa. E aí estava morando nessa época em Morro Agudo, a vizinha passou e falou, quase não vejo você em casa, porque assim, eu só fazia unha na casa dela, né? Aí ela, quase não vejo você em casa, agora você está em casa. Eu falei, estou de férias. Ela, posso te fazer um convite? Eu falei, pode. Vamos na igreja comigo, na igreja congregacional, você pode ir? Eu já tinha falado para ela, né, que eu estava afastada, que eu fazia visita, eu ia numa igreja, em outra, mas assim, sempre assim, na hora do meu almoço, eu até ia na Igreja Universal, fazer uma oração e tal, assim, porque o meu desviar foi se afastar de não ir, não estar em comunhão. E aí eu fui na igreja com ela no domingo, depois eu fui na segunda-feira, e foi até uma festividade na igreja congregacional, e na segunda-feira foi quando um jovem, até hoje eu lembro o nome dele, jovem Isaías, ele cantou aquele louvor, Eu Quero Voltar ao Primeiro Amor, e eu voltei, fui lá à frente, e passei, então, a frequentar a igreja congregacional. E aí, no próximo ano, foi quando eu engravidei de você, e você nasceu, foi apresentado na igreja congregacional. E como é que foi esse processo da gravidez? A senhora conta que foi difícil, conta que teve uma queda, conta um pouco isso. A gravidez não foi difícil a gravidez. A gravidez, quando chegou acho que eu já estava com 6 ou 7 meses, eu estava indo com essa mesma pessoa, né, para a oração, que hoje é a sua madrinha, Jane, e aí eu escorreguei, né, caí, bati com a barriga e senti muita dor naquela hora, mas mesmo assim a gente prosseguiu. Ela perguntou para mim se eu queria voltar, falei não, que eu queria ir na oração, era uma oração à tarde, na casa de uma irmã, e quando chegou lá, teve uma irmã, né, que falou, elas me acolheram, colocaram assim num lugar, né, confortável, porque eu estava gestante, tinha caído, e eu tive um sangramento. E aí uma irmã que estava lá orou e quando eu cheguei, ela nem deixou, assim que eu cheguei, antes delas me acolherem e me colocarem, ela falou, Deus me mandou aqui por causa da sua vida, porque essa irmã estava em casa, ela nem iria, e Deus falou que lá tinha uma grávida que precisava que ela orasse, porque Deus tinha um plano, né, e revelou para ela tudo o que tinha acontecido comigo, né? E aí ela falou que Deus daria livramento e que eu teria, né, aquela criança, que eu não me desesperasse, que ele seria um grande homem de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas. E eu fui ao médico, ele pediu para mim repousar apenas e que deu tudo certo. Mas antes de eu engravidar, no final de ano anterior, a sua avó foi lá na nossa casa, né, passar aquele final de ano, né, que a gente sempre passava junto. E ela foi lá, né, e ela falou assim, olha, Kátia, eu sei que você no momento, porque eu tinha 5 anos de casada e ainda não tinha filho, eu sei que você ainda no momento você não tem filho, mas eu vi um menino andando aqui. E o seu primeiro filho, nosso, seu primeiro filho vai ser um menino. E sempre foi o meu sonho, né? Porque eu só tenho irmãs, então o meu sonho era ter um filho, né? Porque eu não tinha irmão. E aí foi assim que aconteceu, né? Deus cumpriu. O parto não foi fácil, né? Hoje eu entendo mais um pouco de algumas coisas, até por meio da saúde, eu vejo que eu sofri algumas violências, né? Porque queriam puxar você a ferro, depois, né, forçaram o parto para me ter você normal. E eu vi que naquele momento ali foi livramento de Deus para a sua vida e para a minha, né? E tudo aconteceu ali, correu bem, graças a Deus, e hoje você está aqui, já vão fazer 30 anos. Ótimo. E já eu vou fazer 30 anos, né? Dia 16 de novembro agora. Ele já estava como destaque, né? Era o maior lá no dia, né? O maior bebê no nascimento, quando eu fui lá ver ele, né? E o senhor ainda perturbado, desviado, só Jesus. E aí, eu quero que a senhora fale da sua perspectiva o processo do retorno do meu pai a Jesus, né? Que era uma coisa que a senhora queria, depois eu vou falar um pouco também da minha perspectiva, que era uma coisa que eu queria, e aí a senhora fala um pouco disso. Mas deixa eu só dar uma palhinha do casamento. O casamento meu dela é algo histórico, porque eu saí do funk, saí do pagode e voltei para a igreja para casar com ela, mas com compromisso dentro do que seria. Seria o quê? Ela casar virgem. E muitos falavam, você vai namorar o Jair e tal, não sei o quê. E ela tinha esse sonho. Porque agora a gente não vê, mas antigamente era muito carro de casamento. Era muito casamento mesmo. E era buzinado. Quando a gente via aquela carreata de carro buzinando, era casamento. Era casamento. E
graças a Deus, Deus me deu graça e propósito, e casamos, ela casou virgem, e eu posso dizer que eu agradeço a Deus, né, por não ter permitido, dentro da mesma escolha, eu me perder e ser destruído, o que poderia ter acontecido, como acontece com muitos jovens da comunidade, da periferia, pobre, eu não ter destruído, eu ter realmente, Deus me levado a esse projeto de vida, ter casado com a sua mãe, essa joia, e eu olho hoje, eu falo, Deus mesmo, para chegar até aqui, e Deus ter... Quando você nasceu, quando você ficou grávida, pronto, já começou as coisas a mudar. Na minha cabeça já. Quando você nasceu, aí pronto, aí fazia você dormir e beber até cantando pagode. Não é? E aí conta um pouco desse processo de retorno do meu pai para a igreja. Como é que foi para a senhora? Eu vou contar para mim e a gente vai. A gente casada, ele ia para os pagodes, para festa, como ele falou, e eu ficava em casa, mesmo com você já criança, né? Ficava em casa, levava você para a igreja, e ali sempre orando, sempre buscando, né, pela vida dele, para o Senhor guardar, porque o Senhor tinha promessa, não desistir, né? Não era, né, aquilo de contender, mas orar para que Deus pudesse trazer ele de volta, porque eu ia para a igreja, ele ia para o pagode, isso dava preocupação, né? E aí a gente estava ali nessa busca. Eu estava trabalhando, o seu pai também, e um dia eu estava dentro do Banco Bradesco, uma senhora bateu no meu ombro, e assim, eu nunca tinha visto aquela senhora, perguntou se eu era cristã, eu falei que sim. Ela falou assim, olha só, Deus vai tocar naquilo que o seu marido mais ama, para ele poder retornar para a casa do Senhor. Aquela mulher nunca tinha me visto, não sabia. E aí, na minha mente, veio, meu Deus, vai ser o meu filho, né, o Wesley, porque aquilo que ele mais ama. Mas ele gostava mesmo, assim, não que ele não gostasse de você, mas ele gostava, né, do trabalho dele, ele trabalhava, né, para a Associação da Banerj, então ele tinha ali o trabalho dele fixo. E eu também trabalhava, tinha um bom salário na época, ajudava até minha mãe a pagar o aluguel. E Deus falou que ia fechar as portas para que ele pudesse retornar. E realmente fechou as portas primeiro para ele, depois fechou as portas, né, para mim, falou pela boca daquela senhora. Mas Deus nunca deixou faltar, né? Nunca deixou a gente sem provisão. E aí nós fomos provados, porque nós morávamos de aluguel, aí nós passamos a morar em casa, né, emprestada, e um dia teve um convite para ir a um trabalho no carnaval da igreja congregacional, e eu falei que não iria, né? Eu já estava na igreja Assembleia, que a gente já estava morando em São João de Meriti, já tinha retornado para morar, então a mais perto era a Assembleia, eu tinha voltado para a Assembleia de Deus, e ali eu falei que não iria, e quando seu pai saiu, que ele voltou, quando ele voltou, ele já tinha a resposta que eu iria, porque naquele momento que ele saiu, Deus falou que era o momento de eu ir, que Deus iria fazer uma obra na vida dele. Então, eu arrumei a mala sua, minha e a dele. Quando ele chegou, ele, 3 malas, você falou que só iria eu, né? Porque ele pensou que ia para o congresso junto com o irmão dele para jogar bola, para tudo, mas aquele propósito era de Deus. E quando nós fomos naquele propósito, ficamos lá e chegamos lá, o versículo era que, né, que o Senhor faria maravilha no meio de vós, né? Eu esqueci agora Josué, né? Santificai-vos hoje, que amanhã eu farei maravilha no meio de vós. E aí ele falava assim, não, para os irmãos, eu estou aqui, mas eu não sou crente. Tal. E as irmãs falavam, fica orando, fica ligado que Deus vai fazer a obra. Aí os irmãos falavam assim, olha, eu vejo um propósito na sua vida. Ele, não, irmão, não, eu não sou cristão, eu não sou presbítero, eu não sou nada. E ficamos. Na quarta-feira, quando nós voltamos, tinha acontecido um problema com o irmão dele, e a notícia veio logo para ele ficou muito revoltado, né, querendo agir. Deus enviou 2 servas de Deus e falou que se ele abrisse o coração para o Senhor e voltasse naquele dia, o Senhor cumpriria o propósito que tinha na vida dele. Mas se aquilo que estava no seu coração de vingança pela vida do seu irmão, ele perderia a sua vida. E naquela hora, ninguém sabia do que estava passando no coração dele, né? Ele realmente reconheceu que era aquilo que estava passando, dobrou o joelho, voltou para o Senhor e começou a caminhar junto comigo e com você, né? E dali passou todo o processo, né, de membro, auxiliar,
diácono, presbítero, evangelista, para hoje ser um pastor. Então foi todo esse processo. Da minha perspectiva, eu era criança e eu queria muito que meu pai voltasse para a igreja, porque com 3 para 4 anos eu comecei a pregar na igreja, né? Foi uma irmã Maria Couto, que era costureira, e eu ficava com ela alguns dias, e aí ela me ensinou a pregar. Minha mãe não sabia, e eu preguei a primeira vez na igreja ali no Jardim Metrópolis. E eu cantei uma música que meu pai ouvia em casa, que era uma música do Marco Antônio, que falava sobre esse processo. Era: eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, minha vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que me estendeu a mão para me ajudar. E aí eu cantei essa música e eu tinha muita vontade de meu pai voltar para Deus. E aí aconteceu esse processo, a gente ficou morando de favor, e na última casa que a gente morou, durante 9 meses, era no alto do morro, e atrás da casa era um matadouro, e os bandidos já eram um outro processo, já estava crescendo a violência, os bandidos armados. Eu lembro que eu tinha muito medo de descer e voltar para casa do culto. Minha mãe sempre me levou à igreja no culto de segunda-feira, que era o culto de libertação, que a irmã Neuza, que era uma mulher de Deus, que também tinha, até hoje, que tinha também um esposo fora da casa do Senhor e que depois retornou, e ela cantava também ali falando sobre isso. O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. Aí tem um trecho que fala sobre isso, sobre a volta do esposo, e eu ficava orando e com muito medo. Minha mãe me levava para a escola dominical ali, e aquele processo eu queria muito que meu pai voltasse, e graças a Deus meu pai voltou para a casa do Senhor, ali na igreja do pastor Luizinho, pastor Luiz de Almeida Fernandes, que já vinha nos ajudando desde esse processo da perca do meu pai, do trabalho dele, e ele voltou para Jesus, e aí desde então ele não saiu mais e foi crescendo, foi de diácono. E aí eu quero falar desse período de vocês. Vocês se tornaram, meu pai foi diácono, se tornaram líderes dos jovens, e eu quero falar rapidinho porque minha mãe sofria muito também, hoje a gente entende, desse machismo, né? Porque minha mãe acabava enfrentando o sistema. Minha mãe foi, por exemplo, superintendente da escola dominical, um cargo naquela época que mulheres geralmente não exerciam. E eu quero que vocês falem um pouco desse período, como que era isso, assim. Minha mãe era uma pessoa muito que enfrentava. Eu quero que você conte especificamente a história do diácono que foi falar da senhora no meio do culto, e a senhora atuou como uma mulher questionadora. Eu acho que é importante, porque quem está em casa precisa ver, mãe, que a gente não pode aceitar tudo como que acontece na igreja, né? A gente ser parte da igreja é também questionar. Não significa que isso precisa ser feito de forma desrespeitosa, mas que a gente não pode só aceitar o que a autoridade da igreja está falando sem um processo de questionamento. Mas conta um pouco disso, desse processo. A liderança, eu sempre trabalhei com o departamento infantil, departamento das mulheres, e fui trabalhar com o departamento dos jovens, né? Mas só que nas igrejas, a princípio, as mulheres tinham que ter, né? Ou, se fosse o departamento das mulheres e das crianças, seria apenas mulher, poderia estar à frente sem problema nenhum. Mas quando era o departamento de jovem, departamento de escola bíblica dominical, geralmente eram presbíteros, eram homens que estavam à frente, e eu fui escolhida, né, pela juventude, pelos irmãos da igreja, que era para ser a segunda, né, ser a vice-presidente da mocidade. Na época, eu fui colocada como terceira por causa da votação que ganhou 2 homens, né? Tem o presidente que me escolheu, e aí depois o seu pai ficou como vice, eu fiquei como terceiro, vice-presidente da mocidade. Mas ali quem ficava mais à frente era eu, porque eles dois tinham um compromisso. E uma certa vez, eu fui com você, já tinha o seu irmão, né? Já tinha o seu irmão, Kesley, que mesmo grávida ou
com ele criança, eu saía, ia na saída da mocidade, e aconteceu algo e um diácono quis tirar minha autoridade, foi levar o assunto ao pastor. E um dia de domingo o pastor chamou a atenção, né, na frente de toda a igreja. E eu não gostei, questionei. O que era esse algo? Conta a história. O que era esse algo e como é que foi o processo? Foi um ensaio onde que os jovens, né, estavam mexendo na bateria no altar. E o diácono foi falar que era bagunça, não era? Terminou o ensaio, eles foram limpar. Então ele veio questionar e eu não gostei, né? Porque eu tenho certeza que ele questionou querendo tirar minha autoridade como mulher. E aí eu falei, né, com o pastor que como eu estava ali e estava com a autoridade, e o pastor também sempre viu que eu sou uma pessoa de palavra, porque eu sou aquela assim, ou a pessoa tem palavra, ou escreve e assina, né? Porque aí está escrito, não tem como mudar. E aí o pastor, né, não revogou o que eu falei, porque eu tinha certeza, né? Ele também tinha a mãe dele, né, que era ela é ainda uma mulher de Deus, mas naquela época uma líder, né? E eu me baseava muito na liderança dela para estar ali à frente dos jovens e não deu em nada, né? Aquele diácono ficou envergonhado porque ele foi questionar e ele não tinha uma postura, né, de um homem íntegro, né? De alguma forma tinha algumas falhas que não dava para ele cobrar. Que falhas? Falha de violência a mulheres, porque as pessoas escondem, né? Acham que isso não existe na igreja, mas a maioria das mulheres que sofrem violência está na igreja. E como eu não era uma mulher de abaixar a cabeça, né? Eu falei com ele que, da forma que ele agia com a mulher dele, ele não agiria comigo, porque eu sabia dos meus direitos e que eu estava naquele posicionamento que não foi ele que me escolheu, foi a igreja e o pastor estava ciente. E o meu pai também, dessa perspectiva, sempre foi uma pessoa muito aberta, né? Ele conta que tudo isso era levado para os obreiros, né? Para o corpo de diáconos, e sempre perguntavam para o senhor, né, o que o senhor achava, e o senhor se posicionava também favorável a essa participação das mulheres na igreja. E até hoje, como pastor, o senhor é assim, né? Mas é claro, isso aí sem dúvida. Isso aí eu aprendi, aí volta lá atrás, através da minha mãe, né? Porque minha mãe era uma grande liderança. Então, quando esse assunto surgia lá, além de ser minha esposa, era algo de direito, né? Então, quando levava isso ao corpo ministerial, sobre esses assuntos, até com relação ao assunto das mulheres, eu trazia um olhar para eles na visão de potência, de condições, de conhecimento. Então, e as mulheres, junto com a minha esposa, no ministério, poxa, era desenvolver cada atividade, cada trabalho, juntava a irmã, nós temos uma família que a gente ama muito, né? Que é o presbítero Humberto, né? A irmã Edileuza. Poxa, juntava a minha esposa com ela, com outras mulheres. A esposa do pastor, a Rita. A nossa querida pastora Rita, a esposa do pastor, juntava com elas. Poxa, a irmã Neuza dispensa comentário, aquela mulher ali. E era uma mulher, me inspirava muito. Porque, sabe, uma mulher de fazer, de garra. Então, e o bom é que a gente tinha um pastor também, né, que tem essa visão, que até hoje, né? O pastor... As mulheres lá têm essa liberdade. Pastor é o pastor da minha vida, né? No caso, né? Esse pastor é o pastor da minha vida. É um pastor que me abriu a visão, me apoiou. E ajudava muito a gente na época. A gente, nessa época, meu pai ficou... É um pastor que tem uma visão social, né? Meu pai ficou durante muito tempo desempregado. E o pastor Luizinho ajudava muito a gente. Ele gosta de pescar, então ele levava peixe para a gente, que a gente pescava. E Deus fez muito milagre na nossa vida nesse processo de provisão de Deus, né? Eu lembro que um dia a gente estava em casa e a criança, e a gente passando uma prova, uma dificuldade. Meu irmão nasceu. Meu irmão já nasceu nesse período de maior provação, de maior dificuldade. E aí a gente estava em casa e bateram lá na porta.
e era um irmão que não sabia que a gente morava ali e que Deus mandou ele fazer compras e levar pra gente. E, além disso, ele deu ainda um dinheiro para comprar carne. E bateu lá na porta procurando a gente sem saber onde a gente morava, orientado por Deus para entregar pra gente. Trouxe até Danone, que eu gostei na época. E Deus é bom, né? Quando manda tudo completo. E assim que esse irmão saiu, aconteceu a mesma coisa com outro irmão, né? E aconteceu isso por 2 ou 3 vezes no mesmo dia. E a gente ainda conseguiu pegar um pouquinho do que a gente tinha recebido e abençoar uma outra irmã que estava precisando. Por isso que eu acredito que Deus faz milagre. E eu sei quanto a igreja ajudou a gente a sobreviver momentos difíceis de escassez e de provação. E como Deus é bom, né? Hoje, esse irmão que era um jovem, né, na época que Deus tocou ele para nos ajudar, é o Samuel, que é vice-presidente do nosso pastor Luizinho lá na igreja, né? Então, um jovem abençoado. E o pastor Luizinho, ele me abraçou mesmo. É o que eu falo. Eu agora tenho o nosso ministério, né? Que não é meu, é nosso. Nós temos o nosso ministério. Mas com o pastor Luizinho eu vou ser sempre obreiro, sempre ele pedir que eu puder fazer, eu vou fazer por ele, que é o pastor Luizinho. E ele um dia ele trouxe uma visão, porque nós não tínhamos casa, vivíamos de favor, não tinha condições de alugar casa, não tinha condições de comprar casa. Ou seja, desempregado. E o pastor Luizinho falou, eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Lembra, filho? Ele falou isso, ele trouxe uma profecia. Fica tranquilo, ainda tem uma luz no fim do túnel, né? E as coisas foi fluindo de uma maneira muito, assim, maravilhosa, mas através de sacrifício, né? Através de renúncia. Eu e minha esposa, nós estamos agora com quase 40 anos de casado. Isso. Né? 35 anos, vamos resumir. 35 anos de casado, mas 35 anos de casado, né, de mar de rosa não, de luta, né, de desafios, de processos, porque as pessoas querem construir as coisas dentro do seu comodismo, né? Tá, vocês passaram por tudo isso e como foi o processo, então, da criação da nossa igreja, Igreja Evangélica Projeto Além do Nosso Olhar? Como foi isso? Foi fácil? Foi difícil? O que vocês enfrentaram? Conta um pouco disso. No Morro do Sapo, no mesmo lugar onde meu bisavô foi pastor, onde meu avô foi pastor, agora vocês são pastores de uma igreja lá. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Conta um pouco para a gente disso. Nós estávamos congregando com seu tio, né, o mais velho, que é o pastor Johnson, no Ministério Forte. E nós estávamos dirigindo a congregação ali por 6 anos e tinha essa promessa. E aí, em 2011, né, a gente emancipou, né, teve a emancipação da igreja lá, do pastor Johnson. Só que nós morávamos no prédio da igreja do Ministério Forte, que nós não tínhamos casa. E aí nós passamos a morar dentro da cantina da igreja, no Morro do Sapo, né, nessa linha das crianças. Moramos por 4 meses ali. A gente não tinha condições. Seu pai estava desempregado, fazendo biscate. Eu trabalhava numa lojinha, recebia bem pouco. Mas aí Deus abriu as portas. Com 4 meses nós conseguimos comprar, né, uma casa ali do lado. Como é que foi esse processo de comprar casa? Uma senhora queria vender a casa, nos chamou, nós não tínhamos dinheiro, mas ela, né, ali usada por Deus, eu acredito que foi usada por Deus, parcelou, e no mínimo, porque a gente não tinha mesmo, no mínimo, a gente foi pagando uma prestação a ela. Todo um processo da qual nós não tínhamos. Mas conta, pai, como é que foi o dia que essa senhora chamou você lá e falou, eu quero, vocês morando na cantina da igreja, ela falou, eu quero passar a casa para vocês. Sim, aí ela estava querendo passar a casa, porque já era de idade, e ela estava querendo sair de lá. E uma irmã que mora de frente, que é a irmã Dice, né? Uma grande amiga, e ela indicou a gente para essa senhora. Meu pastor, ela congregava na época com a gente, ela falou, meu pastor está morando aí na cantina e ele está precisando de uma casa. E foi aí que ela marcou com a gente para nós ir lá, né? E nós fomos lá conversar com ela sobre a questão da casa. E a gente estava morando na cantina, numa sala de
de 3 por 1,5 de largura, mais ou menos assim, morando ali. Desfizemos de tudo que a gente tinha, porque o espaço ali não ia dar, né? E ficamos morando ali na cantina, no quintal da igreja. Aí nós fomos nessa reunião com essa dona da casa e começamos a dialogar sobre a casa, né? E ela, de vez em quando, mostrava alguns problemas da casa, que a casa é antiga e tal, as filhas delas presentes também, e a gente dialogando lá. E ela perguntou quanto eu daria na casa. Eu falei, vocês que têm que dar, fazer a proposta, porque a casa é de vocês, né? E chegou num ponto que eles fizeram a proposta e nós falamos, ó, não tem dinheiro não. Mas já tinha pessoas já querendo comprar, pessoas que poderiam até dar o dinheiro. Nós não temos o dinheiro não. E naquele diálogo a mãe dela falou assim, ó, pastor, essa casa vai ser sua. Eu sonhei essa reunião, eu sonhei esse momento. E a gente conversando, uma das filhas dela é diretora da escola. Uma das filhas dela é diretora da escola. Aí a gente conversando, aí entrou o seu nome. Porque você já fazia o quê? Aquele movimento de grêmio estudantil na escola, aquele movimento todo, aquela mobilização para os alunos terem uma melhor qualidade de ensino, ter lazer, esse negócio daquela luta que você... Correspondência. Isso. Aí quando chegou no teu nome, vocês são pai do Wesley? O Wesley que faz movimento estudantil, grêmio, esse negócio tudo na escola. O Wesley é show, o guarda é aquele menino. Aí a filha dela falou assim, inclusive aquele quarto lá que aconteceu, né? Inclusive aquele quarto lá vai ser do Wesley, para ele poder estudar lá, e é onde tem os livros e tal, e você às vezes fala, vai ser do Wesley. Aí eu falei, Senhor, graças a Deus, e dei glória a Deus, e começamos a conversar. Aí chegamos num resumo de a gente parcelar a casa, de a gente parcelar a venda da casa. Aí ela falou, vocês podem dar X agora e passa... Eu falei, não tem condições de dar nada. Não tem. Eu posso começar a pagar parcelado, mas só a partir do mês que vem, porque esse mês já estou comprometido, já estou apertado, não tem como. E foi de Deus mesmo, a gente já fizemos um contrato da casa de compras e venda, e graças a Deus nós já descemos para casa e estamos lá, morando do lado da casa, sem condições, do lado da casa e congregando lá no nosso ministério, né? Porque quando Deus ele tem seus planos, ele acontece, mesmo a gente não tendo condições. E uma igreja no morro, né? Que não é igual uma igreja no asfalto. Uma igreja num morro, num território que não é fácil, mas a gente tem que saber aonde Deus nos colocou e como atuar onde Deus nos colocou, né? Assim como João pregava no deserto, falava, direita. Então a gente tem que saber, o grande segredo de a gente não morrer no deserto é a gente ouvir Deus, não importa onde Ele nos colocou, né? Então a nossa igreja é no Morro do Sapo, é uma igreja que financeiramente é difícil, mas é onde Deus tem sustentado de uma maneira grandiosa o ministério, atuando também para outras vidas, independente de religião, se é da nossa igreja ou não. Isso que é uma maravilha. E aí a gente já sofreu muito preconceito, né? Já perguntaram como aquele versículo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí eu quero que você, mãe, fale um pouco desse processo dos projetos que a senhora construiu, né, lá no Morro. Hoje a nossa igreja atende várias crianças de complemento escolar. E como é que foi esse processo da senhora? Porque a senhora começou e hoje a senhora é formada pela UERJ, né, em pedagogia, que era um sonho antigo seu. Conta um pouco sobre o projeto que a senhora faz lá com as crianças e como foi esse processo. Como eu falei no início, né, chamava as crianças para casa dos meus pais. E aí
quando eu fui morar lá, eu tinha, né, antes de eu morar lá, onde eu passava, nas casas mesmo, morando emprestado, sempre tinha uma criança que pedia ajuda, né, para os deveres, como explicadora, e eu estava lá trabalhando, e as mães das crianças falavam, Kátia, você tinha que ser professora, você não é formada no normal, você não tem pedagogia? Eu falo, não, a minha área que eu fiz foi contabilidade, não tem nada a ver. Mas eu sempre tive essa vontade, e aí eu sempre trabalhava. Todas as casas que eu morei, né, para ter essa casa, foi a 10ª casa, e todos os locais que eu morei tinha criança, né, na minha casa, seja amigo seu, seja amigo do seu irmão, para poder ensinar as atividades. E aí, quando nós tivemos ali a oportunidade de estar no Ministério, a partir de 2012, nós iniciamos ali, mesmo o culto que a gente já tinha, o culto das crianças, o processo de educação com aquelas crianças, que é o complemento escolar, né? Ípano, nós ípanos, porque é o conjunto, né? Não só eu, todas as pessoas que têm essa visão. E eu tinha vontade de fazer, né, um curso para poder me especializar. E aí eu tive a oportunidade, né, agora em 2024, né, me formei em pedagoga pela UERJ. E várias crianças já passaram ali pelo complemento. Nós não temos só o complemento, nós temos também a roda de mulheres, que nós fazemos, né, trabalhamos com as mulheres da comunidade, falando sobre saúde, sobre o combate à violência. Então, a nossa igreja tem esse processo. O processo também da alimentação, tem aquele, né, o processo que a gente fizemos da cozinha em movimento, para poder atender aquelas pessoas. Hoje, quando a gente não tem um recurso que possa ajudar a gente, todas as terças-feiras nós temos o culto de oração e nós fazemos aquela jantinha, né, para aquelas pessoas que vão ali se alimentar, né? Nós sabemos que nós temos mulheres que são viúvas, crianças órfãos que estão ali, adolescentes que precisam desse auxílio, criança que às vezes em casa não tem o seu lanchinho, né? E Deus tem abençoado, tem aberto as portas, né, para podermos nós estar ali auxiliando aquelas crianças, fazendo projeto. As escolas que estão por perto reconhecem o nosso trabalho ali, né, como um trabalho que tem abençoado as crianças também para o ambiente escolar. Hoje eu estou com... Já tive outras companheiras, né, que atuaram ali comigo, como Bruna. Hoje eu tenho a Paula Souza, hoje eu tenho a Neuzinete, que a Paula Souza agora também está fazendo pedagogia, a Neuzinete fazendo Mas deixa eu te perguntar, o que te fez entrar para a então, faculdade agora e não antes? Como é que foi isso? É porque, assim, antes eu não tinha essa visão, né? Não tive essa oportunidade. Quando eu fiz contabilidade, eu lembro que eu tinha 2 professores. Um professor, ele era japonês, né? E o outro professor de direitos. Ele falava assim, Kátia, você podia atuar na área de direito ou na área de economia. Aí eu falava para ele assim, não, eu estou fazendo contabilidade porque foi um desejo do meu pai. Mas o que eu quero mesmo é fazer educação. Só que naquela época, eles não me deram assim uma visão, né, de como eu poderia fazer para entrar na faculdade. Como eu morava numa comunidade, não tinha muito conhecimento, meus pais também não tinham esse conhecimento, eu fui adiando esse processo, né? E trabalhei em loja, trabalhei na maioria de casa de família, né, como babá, como acompanhante, e as próprias minhas patroas, né, quando eu estava com as crianças, que eu ensinava ela, Kátia, você deveria fazer alguma coisa para a área da educação, né? A última que eu trabalhei, que é a Deliane, ela até aplaude, né? Eu estar formada hoje, me deu muita força. Eu agradeço a Deus porque Deus botou pessoas no meu caminho, entendeu? Que foram abençoadas para me orientar. E agradeço a você, agradeço as meninas, né, que estavam junto com você, a Dani, a Débora, a Juliana, né, que foram pessoas assim que falaram, não, você tem condições, mesmo você trabalhando em casa de família, pela sua experiência. E eu lembro que eu ia trabalhar dentro do ônibus, lendo o livro do seu irmão, do ensino médio. Seu irmão já tinha feito formação de professor, né, e ali ele também me dava aquela força, né? A Júlia, minha nora, também, que tinha feito formação de professor. E eu prestei o vestibular, passei, né? Aí entrei em 2019, logo após veio a pandemia, eu não desisti, não foi fácil. Tive nesse momento de formação períodos de enfermidade que eu poderia desistir, mas Deus me deu graça, eu venci, né? E estou aí atuando, né, com as crianças. Agradeço
as minhas professoras que estiveram ali comigo, principalmente a professora Janaína e a professora Luciana, que foram minhas orientadoras e me encaminharam. A professora Marcela, né, que foi aquela que avaliou e eu fui aprovada. E assim, eu tive professores muitos assim, dedicados, e eu agradeço por esse momento. E a monografia dela fala desses 10 anos de atuação nosso com o movimento social, com pré-vestibular, com Grêmio, com cultura. E aí eu quero terminar com essa pergunta. Como foi para vocês o desafio de verem toda essa história nossa, da nossa família, e eu entrar para a política e se tornar uma figura conhecida das pessoas e uma figura que está em figura pública, né? Uma pessoa pública. Como foi para vocês encarar esse momento, assim? Foi fácil? Foi difícil? O que deixa vocês preocupados? O que deixa vocês felizes? E contar um pouco e terminar com essa pergunta final. Para mim foi difícil, né? Eu vejo que tem uma condições, né, que Deus te guiou, porque você já esteve do lado de várias pessoas, como foi aquela profecia daquela irmã, né, que você estaria do lado de pessoas grandes assim na sociedade, que você ia se deparar e ajudar muitas pessoas, e isso tem se cumprido na sua vida, né, através dos seus projetos, junto com seus amigos, realizando. Mas é difícil, né? Porque eu vejo que a sua vida, às vezes, corre risco, né? Eu vejo o desgaste que você passa para poder realizar esse trabalho. Então, não é fácil, mas é aquilo. Eu deixo na mão de Deus o propósito que Deus tem para a sua vida. É um momento de busca, né? Não só minha, mas como de toda a igreja, em oração pela sua vida, para que você também não saia do caminho do propósito, porque é o que nós lhe ensinamos, né? O caminho, como diz a palavra de Deus, né? Que ensina o menino o caminho que deve andar. Então, nós ensinamos, porque como pai, nós queremos ser espelho para você. Entendeu? Então, nessa tua vida pública, a gente sempre cobra de você. Eu sei que você, né, tem procurado, né, buscar que você olhe para nós e veja um espelho, né, de sinceridade, de honestidade, que primeiro na nossa vida é amar a Deus acima de todas as coisas, né, porque é Ele que nos criou, amar nós mesmos, porque se a gente não nos amar, a gente não consegue transmitir esse amor a ninguém, e amar o próximo. Enquanto você estiver olhando para esses princípios de Deus, você amando, né, e amar o próximo, que é a base, que é o amor, né? E eu digo que o nosso casamento, tem uma frase no nosso convite, né? Que era assim, que sempre lembremos que o nosso amor vem do Senhor. Então, esse amor nós transmitimos para a família, e eu quero que você leve, né, para a sua carreira, eu sempre falo isso para você, e para a sua família, assim como o seu irmão tem levado hoje para a família dele. E você, pai, como é que foi para você? Difícil e preocupante. Difícil e preocupante. E triste, marcante. Até hoje eu venho imagem a tua trajetória, meu filho. Até hoje vem a imagem da sua trajetória, não de interesse, mas a tua trajetória em busca de relacionamento em qualidade de vida, de construção. Até hoje, quando eu entro nessa história, tá marcado, eu fico com vontade até de chorar, né? Porque vou trazer para vocês aí, o homem chora. E você começou, sabe, muita luta, muita tristeza. O menino ainda, 12 para 13 anos, na luta pela melhoria nas escolas, na luta pela redução da menoridade penal, na luta pela a passagem digna, na luta e manifestação. E o menino ainda ainda buscando coisas mais, sabe, pobre, sem dinheiro, passando fome na rua, sem dinheiro para fazer lanche, mas na luta. O menino
Eu não sei de onde... Eu falo que quando Deus tem um propósito, a minha vida é baseada em fé. A minha vida é baseada em fé. A minha vida é baseada no que... Não que eu quero fazer, mas os planos de Deus. O homem faz plano, o homem quer. O homem pede muito isso a Deus e quer fazer isso, mas Deus já tem seus projetos traçados, assim como tem na sua vida. Então, você sem saber aonde ia chegar, quem não conhece a tua trajetória, quem não te conhece, dentro de uma construção agora, atual, de política, agora é fácil te apedrejar, é fácil te questionar, é fácil falar que você errou nisso, errou naquilo, agora, atual. Mas quem te conhece e sabe por que você chegou até aqui, qual o propósito no teu coração de você ter chegado até aqui, não vai duvidar nada que o que está no teu coração é para o bem de todos, é para o bem do próximo, é para o bem da humanidade, é para o bem da nossa comunidade, é para o bem do nosso município, é para o bem de uma construção, de uma política pública sincera. Então, é marcado até hoje preocupante, é por causa da questão da falta de muitas pessoas não saber viver de forma democrática, não saber viver democracia. Tem pessoas que não gostam de ser questionadas, tem pessoas que não gostam de ser interrogada, tem pessoas que... Então, dentro dessa construção da política que Deus vem te trazendo, é preocupante por isso. Porque as pessoas, ainda mais dentro dessa área de construção de poder, é muito intolerante. Então, as ameaças que você viveu, a preocupação que a gente tinha aqui, e com você, às vezes, algumas escolas, na construção de grêmio estudantil, por causa da ameaça ainda menino. Então, até hoje é preocupante. Mas é aquele desafio, né? É de nós enfrentarmos o impossível, crendo que o possível Deus vai fazer. Meu pai, minha mãe, eu queria que vocês dessem um conselho para quem está em casa nos assistindo. Vocês sempre me aconselharam, eu busquei sempre ouvir o conselho de vocês. Então, olha para a câmera e dá um bom conselho para quem está em casa. Primeiro minha mãe, depois o senhor. Para os pais, eu aconselho que seja espelho para os seus filhos. E que os filhos honrem o seu pai. Ouça os conselhos do seu pai, da sua mãe, porque eles querem o melhor para você. Mesmo que os amigos possam querer coisas boas, mas o seu pai e a sua mãe são seus melhores amigos. Então, tem essa base. Eu digo com experiência porque eu tenho a minha base, que é a minha família, que é a minha mãe, que hoje está com seus 92 anos e já é tataravó, e eu tenho visto a família ser abençoada, e eu trouxe isso para a minha família, assim como as minhas irmãs, e tenho visto a vida dos meus filhos sendo abençoada, e a vida creio, da minha geração, que são as minhas netas, também serão abençoadas. Então, ouça o conselho. Eu não tenho mãe, eu não tenho pai, mas você tem um mais velho na sua vida que tem experiência, mesmo que ele não tenha muito conhecimento, mas ele tem a experiência da vida para passar a você, e você deve seguir. Foi ouvir nos conselhos da minha mãe que eu não me perdi para uma vida errada que é oferecida a todos os jovens, mas se a gente ouve os conselhos, a gente tem uma vida melhor. E você, pai, qual é o conselho? Olha para aquela câmera e dá um conselho para quem está lá em casa. Conselho... O meu conselho que eu trago para todos, família, para todos. Ama o teu próximo, pai, mãe, ama os seus filhos. Não importa a escolha do seu filho, da sua filha, porque nós não temos a noção o que o futuro vai nos trazer. Cada um vai construir sua história nessa vida, naquilo que for apresentando. Não importa qual seja a história que vai ser construída, de que forma. Dentro do que eu quero trazer é que nós não temos a visão do futuro.
O futuro está na mão de Deus. Deus já tem tudo traçado. E o conselho que eu trago para os pais, para os filhos, para todos, para toda a humanidade: ame o seu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você não quer que faça contigo, por favor, não faça com o seu próximo. Se você não quer que faça contigo, então não faça com o teu próximo. Ame o teu próximo. Respeite o teu próximo. Vamos construir como família, não biológica, que eu estou falando apenas, mas como família, vamos construir uma vida de respeito, de paz. Vamos construir uma vida de vitória. Vê quem está do seu lado, vizinho, parente, vê o que pode compartilhar um com o outro, ajudar um ao outro. Vamos quebrar essa diferença do egoísmo de olhar só para mim. E família não quer dizer que ela é biológica. A família é toda aquela construção de um projeto de vida. Nós somos uma família. Toda a construção que nós formos fazer vai ser para o bem de todos, de toda a nossa humanidade. Ame o teu próximo. É isso que eu trago, porque a Bíblia fala que a fé, a esperança e o amor. Entre a fé e a esperança, o maior de tudo é o amor. O amor quebra a violência, o amor evita feminicídio, o amor evita toda a violência que a gente está vendo no dia de hoje. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então eu quero terminar esse nosso podcast, dizer que até aqui eu tentei me manter sem se emocionar, porque eu precisava fazer todas as perguntas, mas eu quero agradecer vocês dois, agradecer pelos bons pais que vocês foram, muito amorosos, muito não repressivos. Então vocês sempre me deram muita liberdade. Minha mãe me ensinou muito a fé, o cuidado que ela teve em querer que eu aprendesse e fosse educado. Meu pai também, uma pessoa muito amorosa. Meu pai nunca me tratou com nenhum tipo de violência, mas mais do que isso, ele transformava o amor dele em muito humanizado, assim. Eu fico vendo que se hoje eu sou um homem diferente na sociedade é porque meu pai era um homem diferente e me ensinou muito a palavra. Eu lembro dele falando que a única coisa que a gente tem é a palavra. E me ensinando sobre da onde eu venho. Então, e eu lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo falou um pouco disso, da onde eu venho, dizendo que o inimigo já tinha tentado lá atrás frustrar os planos de Deus, mas que ele não permitiria que fosse assim na minha vida. E que eu ia dar continuidade a planos que Deus tinha para mim e para aqueles que vieram antes de mim. E eu não imaginava o que Deus ia fazer na minha vida, e aquela pequena igreja foi fruto de grandes ações. A nossa igreja pode parecer pequena, mas a oração que foi feita ali respondeu processos que a gente fez no Brasil, né? Entrega de alimentos na pandemia, me levou a lugares que eu não ia imaginar mesmo, e as promessas de Deus se cumpriram, mas através de vocês, e vocês sempre junto comigo, assim, né? Às vezes as pessoas acham, e a gente tem uma vida na rua pública que é difícil, mas eu gosto de voltar para casa, saber que eu vou ter uma base que vai estar sempre comigo, me orientando, assim. Eu não sou orientado pelo que a tendência diz, pelo que a moda diz, pelo que está todo mundo dizendo, porque isso muda a cada momento. Muda, as pessoas acham uma coisa, depois acham outra, mas eu sou orientado por essa base de fé, essa base humana que meus pais me deram. Eu sou muito grato a vocês. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a vocês. Então, muito obrigado. E é isso, gente. Fica com mais esse episódio, que é um episódio da minha família, que vocês estão conhecendo agora. Um beijo para todos os outros que não estão aqui. Meus irmãos, cunhada, minha sobrinha, namorada, enteado, e um beijo para você que está em casa.